Olá a todos! Nessa videoaula nós vamos estudar integral imprópria. Eu vou dividir essa aula em duas partes, então o conteúdo desse vídeo é integral imprópria parte 1. Então a ideia principal dessa videoaula é formalizar a ideia do que seria a integral de 0 até infinito f de x dx. Então o que seria isso, na prática? Porque o que nós sabemos calcular é integral de A até B f de x dx. E nós passamos ao longo de várias e várias aulas trabalhando. Basicamente é fazendo, utilizando as técnicas de integração e o teorema fundamental do cálculo para chegar na nossa resposta. Mas, novamente, como é que a gente calcula uma integral desse tipo? Por exemplo, de A até infinito. Não precisa ser necessariamente no zero. Então eu vou trabalhar com este exemplo para a gente ganhar uma certa intuição. Então eu vou esboçar o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado para relembrarmos que a integral definida representava o quê? A área abaixo do gráfico. E o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado é um gráfico mais ou menos assim conforme eu estou desenhando. E se eu estou interessado em calcular a integral de 1 até infinito, bem, se x é igual a 1, nosso y é igual a 1. E aí, se eu estou interessado em calcular a integral de 1 até infinito, eu estou interessado em calcular a área dessa região. Mas será que isso vai definir um número? Bem, observe que o y, pensando y igual a 1 sobre x ao quadrado, à medida que x é muito grande, o y vai tendendo a zero. Ou seja, o gráfico amarelo vai convergindo pro eixo X, vai encostando no eixo X, vamos colocar assim. Nunca encosta, mas ele vai sempre se aproximando. Em outras palavras, essa área aqui vai ficando cada vez menor. Então, será que faz sentido matematicamente calcular essa área? E a resposta é sim. E qual é o procedimento? O procedimento é usarmos os nossos conhecimentos anteriores. Como assim? Ao invés de tentar calcular essa área branca, que ainda não sabemos calcular, por que a gente não considera aqui um número t, um número real t maior do que 1, e ao invés de calcular, por exemplo, a área branca, a gente não calcula a área verde? Ao fazer isso, bem, como é que se calcula a área verde mesmo? É nada mais, nada menos que a integral de 1 até t, 1 sobre x ao quadrado dx. E aí, novamente, vamos até formalizar isso, calcular isso de fato. Essa integral vai dar, como 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Isso vai dar o quê? X elevado a menos 1 sobre menos 1. Então vai ficar menos 1 sobre x. Na variação de 1 até t. Aí, nesse caso, a gente substitui o x por t, então vai ficar menos 1 sobre t, menos, com esse menos, mais, e agora troca o t por 1. Aqui é de 1 até t. Então, trocando o t por 1, vai dar 1. Então, esse camarada aqui, a gente pode expressar essa área aqui como uma função a de t, e nesse caso, o nosso a de t é 1 menos 1 sobre t. E essa área a gente conseguiu descobrir para todo t. Então, explorando a nossa intuição, como é que nós calcularíamos a área branca? É simplesmente calculando o limite quando t tende ao infinito. Então, qual é a formalização da integral imprópria? Se estamos interessados em calcular essa integral imprópria, e aí quando eu digo imprópria é por causa justamente nesse caso que dentro do limite de integração nós temos um intervalo infinito. E aí, nesse caso, a formalização disso é o quê? Você calcular o limite quando t tende ao infinito, integral de 1 até t, 1 sobre x2 dx. Existem outros tipos de integrais impróprias que, por exemplo, que vai ser fazer um breve comentário sobre o tema da próxima videoaula. Eu poderia discutir a integral de 0 até 1. Ou seja, calcular essa área rosa, porque aqui como está estourando para o infinito, mas aí a integral imprópria, vamos colocar assim, tipo 2. Só que isso é tema da próxima videoaula.
Retornando para cá, o que nós obtemos é o seguinte, que isso aqui é o limite quando t tende ao infinito. Nosso a de t, que a gente já calculou, que é 1 menos 1 sobre t. Bem, o limite quando t tende ao infinito dessa expressão dá 1. Então, formalmente falando, o que nós acabamos de concluir que a integral de 1 até infinito 1 sobre x ao quadrado dx é exatamente igual a 1. Ou seja, aquela área branca é igual a 1. Essa é a formalização, então, de uma integral imprópria tipo 1, onde o intervalo do limite de integração é infinito. Nós vamos trabalhar com mais um exemplo e depois nós vamos formalizar umas ideias. Então vamos trabalhar com este exemplo. Observe que se nós esboçarmos o gráfico dessa função, bem, vamos esboçar primeiramente o gráfico da função 1 sobre x. Então o gráfico da função 1 sobre x é um gráfico mais ou menos assim, né? Opa, deu uma rateada aqui. Mais ou menos assim. Ele é parecido com o gráfico do 1 sobre x, a diferença é que aqui, no 1 sobre x ao quadrado, né? Ele é para cima e aqui também tem uma mudança na inclinação. Só que observe que, bem, vamos lá. Então aqui eu estou interessado em calcular a integral de 1 até infinito. Então primeiro eu vou calcular a integral de 1 até t. Então eu vou reproduzir exatamente a mesma ideia. Então, integral de 1 até infinito 1 sobre x dx é nada mais nada menos que limite quando t tende ao infinito, integral de 1 até t, ou seja, nós substituímos o infinito por t, 1 sobre x dx. Bem, como é que a gente calcula essa integral? Como aqui o x vai de 1 até t, ou seja, é positivo, essa integral aqui vai ficar o quê? Limite quando t tende ao infinito. Isso aqui vai ser exatamente ln do módulo de t. Eu poderia ter colocado ln de t direto, já que x. Poderia ter colocado ln de x direto, sabendo que x é positivo. Mas a gente deixa dessa maneira até mesmo para relembrarmos isso, né? Que a primitiva de 1 sobre x é ln do módulo de x. Então, substituindo aqui, vai ficar, bem, limite quando t tende ao infinito. Isso aqui vai ficar ln de t menos ln de 1. Só que ln de 1 dá zero. E quando você calcula o limite dessa função quando t tende ao infinito, o resultado é infinito. Bem, isso quer dizer o quê? Que na hora que você tenta calcular essa área aqui, isso aqui vai dar infinito. E existe uma linguagem técnica para o exemplo anterior e para esse exemplo que a gente acabou de resolver. Para esse exemplo, onde a área deu igual a 1, a linguagem técnica que nós vamos usar é que a integral de 1 até infinito, 1 sobre x ao quadrado dx, ela converge e converge para 1. Então, integrais impróprias, na qual o resultado final é um número real, pode ser zero, pode ser positivo, pode ser negativo. Se der um número real, a integral converge e converge para esse número. Se porventura, na hora de você calcular o limite der mais ou menos infinito, ou até mesmo se o limite não existir, nesse caso nós dizemos que a integral de 1 até infinito, 1 sobre x dx, pegar esse como exemplo, é uma integral que diverge. É uma integral divergente. Agora que a gente fez essa pequena contextualização para integrais do tipo de 1 até infinito, vale ressaltar que existem outros tipos de integrais impróprias envolvendo intervalos infinitos, como, por exemplo, o que seria a integral de menos infinito até infinito dessa função. É muito importante nós tomarmos cuidado, por quê? Porque nós não podemos trocar o infinito por t e colocar integral de menos t até t. Por quê? Antes de fazer esse exemplo, vou fazer esse comentário aqui na parte da teoria. Então, vamos pensar, por exemplo, o que seria
a integral de menos infinito até infinito x dx. Vamos pensar no primeiro momento sobre isso. Na hora que você esboça o gráfico dessa função, o que que acontece? Você tem a reta, certo? E aí você coloca, por exemplo, um número t aqui, o número menos t por aqui, e você compara as áreas. Vamos calcular a integral de menos t até t. Quando você calcula a integral de menos t até t, olhando por esse ponto de vista, as áreas se cancelam, então seria natural muitos alunos pensarem que essa integral vai dar zero. O porém, por que que é errado afirmar isso? Porque quando você calcula o limite dessa área quando t tende a infinito, aqui vai dar infinito. Olhando, por exemplo, a integral de zero até infinito de x dx. E quando você olha para cá, integral de menos infinito até zero, vai dar menos infinito. Infinito menos infinito é uma indeterminação. E outra coisa, por que que você está afirmando que essa integral vai ter que ser, por exemplo, limite quando t tende ao infinito, integral de menos t até t x dx? Por que que você está afirmando isso? Por que que eu não posso trocar, por exemplo, esse t por 2t? E por que que eu não posso trocar esse menos t por menos 3t? Afinal de contas, quando t tende a infinito, a integral continua sendo de menos infinito até infinito. Então, observe que você vai ter um problema nisso. Então, para formalizar a ideia de integrais impróprias, aonde o intervalo vai de menos infinito a infinito, a gente faz o seguinte. Digamos que eu esteja interessado em calcular a integral de menos infinito até infinito f de x dx. O que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou escolher um número p real qualquer. E aí eu utilizo a seguinte propriedade. Eu calculo a integral de menos infinito até p da função f mais a integral de p até infinito da função f. E aí o que que acontece? Se porventura essa integral converge e essa integral também converge, agora sim, você pode dizer que a integral de menos infinito até infinito é nada mais nada menos que essa integral mais essa integral. E esse p é um número real qualquer. E é a sua escolha. Então você pode escolher 0, você pode escolher 1, você pode escolher menos 1. Fica a gosto do freguês. Então, feito esse comentário, agora sim vale a pena resolver esse exercício. Então, se estamos interessados em calcular a integral de menos infinito até infinito dessa função, integral de menos infinito até infinito 2x é elevado a x ao quadrado dx, primeiro eu tenho que quebrar essa integral em duas partes. Então, por exemplo, eu posso fazer a integral de menos infinito até zero da minha função, mais a integral de zero até infinito. Por que que eu escolhi zero? Porque eu achei mais fácil, mais conveniente. Você poderia escolher raiz de 2? Poderia. Poderia ter escolhido 1? Poderia. Decidi escolher zero. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com essas duas integrais de maneira separada. Então, primeiro, eu vou chamar essa integral de integral número 1 e essa integral de integral número 2. Como ambos possuem a mesma função para integrar, o que que eu vou fazer primeiro para economizar passo? Eu vou calcular a integral na forma indefinida. Então, eu vou buscar uma primitiva dessa função aqui. E para buscarmos primitiva dessa função, o que que nós podemos fazer? Nós podemos fazer a regra da substituição. Então, eu posso, por exemplo, chamar x ao quadrado de u. Se x ao quadrado é igual a u, isso quer dizer que 2x dx é igual a du. E eu faço a substituição aqui embaixo. Então, nesse caso, vai ficar a integral e elevado a u. 2x dx é exatamente o nosso du. Integral de e elevado a u
fica e elevado a u mais constante. E aí, por fim, fica e elevado a x ao quadrado mais constante. Então, eu só vou organizar aqui a conta. Deixa eu colocar aqui de maneira mais explícita, que é uma primitiva, quer dizer, que é a integral indefinida da função 2x elevado a x2 dx é nada mais, nada menos que e elevado a x2 mais constante. Então, feito essa consideração, agora sim nós podemos resolver cada um dos pedaços. Então, primeiro eu vou resolver o pedaço 1. Quem é o pedaço 1 mesmo? Vou até revisar aqui. É a integral de menos infinito a zero. Então, integral de menos infinito até zero da minha função. Eu vou colocar primeiramente o limite, né? Limite quando t tende a menos infinito. E aí vai ficar a integral de t até zero. 2x é elevado a x2 dx. Agora sim, eu vou calcular a primitiva. Uma primitiva. Então, quando t tende a menos infinito. Aqui vai dar e elevado a x2 mais constante. Nesse caso, eu só vou trabalhar com e elevado a x2, porque eu preciso apenas de uma primitiva. Então, na variação de t até zero, isso aqui vai ficar e elevado a zero, que dá 1, menos... esqueci do limite, né? Então, deixa eu só repetir o limite. Limite, quando t tende a menos infinito, aqui vai ficar 1 menos e elevado a t ao quadrado. Eu troquei o x por zero, menos troquei o x por t. Como o t tende a menos infinito, essa parcela aqui vai para zero. Tá certo isso? Quando t... Na verdade, não, né? Porque se você está elevando ao quadrado, olha o erro. Se você está elevando ao quadrado, isso aqui vai ficar positivo, então isso aqui vai divergir. Vai dar menos infinito. Então eu vou fazer uma pequena correção aqui, que eu esqueci, agora que eu percebi, e até faz sentido, porque se x é muito grande, na hora que você olha para o gráfico dessa função, essa função não está tendendo a zero. O certo é colocar aqui e elevado a menos x2, para encaixar bem no exemplo que eu gostaria de trabalhar. Então, vou pedir uma licença poética para fazer essa alteração. Aqui eu vou manter, não vou nem, eu vou nem trocar, vou manter o igual a x ao quadrado, só para aqui ficar e elevado a menos u. E aí vai ficar menos e elevado a menos 1. Aí vai ter um menos aqui, menos aqui. Aqui vai ter um menos, né? Porque é uma primitiva. Menos, menos. Então aqui vai ficar menos e menos. Então aqui vai ficar menos 1. Mais e aqui menos. Agora sim. Porque quando t tende a menos infinito, isso aqui vai dar menos 1. Porque isso aqui vai tender a zero. Então, feita essa consideração, agora fazendo o exemplo 2, vou até aproveitar e copiar e colar. O exemplo 2 não, a integral 2. Copiar e colar aqui. Essa aqui é a minha integral 2. Então, isso aqui vai ser limite quando t tende ao infinito, integral de 0 até t, 2x é elevado a menos x2 dx. E aí, vamos agora fazer o procedimento análogo. Então, aqui vai ficar limite quando t tende ao infinito. A primitiva dessa função é menos e elevado a menos t2 na variação de 0 até t. Então, isso aqui vai ficar limite quando t tende ao infinito, que na verdade é elevado a menos x2, né? É uma primitiva. Agora sim, trocando x por t, vai ficar menos e elevado a menos c2. Menos, com esse menos vai ficar mais. Trocou o x por zero, é elevado a zero, dá 1. Ao calcular esse limite, esse cara vai para zero. Deixa eu só ajeitar o menos aqui. Esse cara vai para zero. 0 mais 1 dá 1. Ou seja, a integral 1 deu menos 1. A integral 2 deu 1. Agora sim, o que a gente pode concluir? Que essa nossa querida integral
nesse novo exemplo, que essa nossa integral aqui é exatamente igual a menos 1 mais 1, que é zero. É aquela integral do exemplo original, sem o sinal de menos, a gente diria que diverge. Para esse caso, ela converge para zero. Bem, existem resultados que nos permitem concluir quando que uma integral converge ou não, sem precisar explicitar a conta. O que que eu quero dizer com isso? Às vezes, vamos ter uma certa dificuldade em encontrar, vamos supor, a integral converge. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade em decidir para onde ela converge. Então, esse teorema que estou enunciando aqui, ele te ajuda a tirar conclusões se a integral converge ou não, mesmo sem precisar calcular a própria integral, porque às vezes a própria integral é muito difícil calcular. Então você pode comparar com outras funções que são mais tranquilas e aí sim você tirar as devidas conclusões. Então eu só vou apresentar aqui a intuição da demonstração. E na própria intuição da demonstração, o resultado fica natural. Vamos considerar f e g duas funções contínuas e positivas. Então eu tenho que, por exemplo, o domínio da função vai de a até infinito. Tanto f quanto g são contínuas e positivas. Vamos supor que eu desenhe o gráfico da f aqui. É uma coisa mais ou menos assim. Vamos supor que eu desenhe o gráfico da g. Como a g é maior ou igual a f, então ela pode ser uma coisa mais ou menos assim. Tem uma hora que ela pode encostar, ela pode fazer uma coisa mais ou menos assim. O amarelo sempre por baixo do azul. O que que acontece? Se porventura a integral de a até infinito f de x diverge, então a integral de a até infinito g de x dx também diverge. Em outras palavras, lembre-se que o f é o gráfico amarelo. Se a área abaixo do gráfico amarelo der infinito, logo a área abaixo do gráfico azul também tem que dar infinito. É isso que essa primeira afirmação está dizendo. Se a integral da f diverge, então a integral da g diverge. Ou seja, se a integral do menor diverge, estou sempre supondo as funções positivas. Se a integral do menor diverge, então a integral do maior também diverge. Agora, se a integral do maior converge, ou seja, se a integral do maior, a área abaixo do gráfico definiu um número, então a área abaixo do gráfico do amarelo também define um número, ou seja, também converge. Você não consegue saber para qual valor a área amarela converge, para qual valor a integral converge. Você consegue até dizer que a integral converge para um valor que é menor ou igual à integral da g. Aí até tudo bem. Por exemplo, se a área abaixo do gráfico azul desse 15, o máximo que você poderia afirmar acerca da área amarela é que ela é no máximo 15. Então, essa é a intuição do teorema. E isso ajuda a resolver alguns exemplos numéricos. Por exemplo, como é que a gente verificaria se essa integral converge ou diverge? É só observar que a função 2 mais seno de x sobre x ao quadrado, o seno de x ele varia de 1 a menos 1. Perdão, de menos 1 a 1, né? Então, eu posso olhar só pelo seno e pensar da seguinte maneira. Se eu troco o seno de x por menos 1, então vai ficar 1 sobre x ao quadrado, né? Porque fica 2 menos 1. E aqui, se eu troco o seno de x por 1, aqui vai ficar 3 sobre x ao quadrado. Então, a minha função está presa entre essas duas funções. Só que a integral, por exemplo, de 1 até infinito de 3 sobre x ao quadrado, ela converge. Por que que a gente pode afirmar que ela converge? Porque se a integral de 1 sobre x ao quadrado converge, 3 multiplicar por 3 é só você multiplicar o resultado da convergência por 3. Ou, grosseiramente falando, é só colocar o 3 para fora da integral que está tudo resolvido. Então, o que que a gente pode dizer? Como a integral de 1 até infinito 3 sobre x ao quadrado dx converge, ou seja, como o cara maior converge, então a integral de 1 até infinito 2
mais seno de x sobre x2 dx converge. Então, a gente mostrou que a nossa integral converge. No próximo exemplo, é usar a mesma ideia. Como você sabe que o cosseno vai no intervalo de -1 até 1, você consegue perceber rapidamente que a nossa função ela vai ficar presa dentro desse intervalo. E como eu sei que essa integral aqui, por exemplo, ó, se eu fosse tentar comparar por aqui, essa integral aqui ela diverge, ela vai dar infinito. Então, o fato do maior dar infinito não te permite concluir nada acerca da integral do meio. Como assim? Voltando àquele desenho anterior. Se eu sei, por exemplo, que a área abaixo do gráfico azul dá infinito, isso não diz nada sobre a área do amarelo, porque pode dar infinito, assim como pode dar finito. Então, o fato dessa integral aqui estourar para o infinito não ajuda nada. Porém, a integral desse menor, ela estoura para o infinito, porque a gente acabou de resolver um exemplo que envolve isso. Então, o que nós podemos dizer? Como a integral de 1 até infinito, 1 sobre x dx diverge, então a integral de 1 até infinito, 2 mais cosseno x sobre x, diverge. Bem, existem outras formas de integrais impróprias, ainda dentro do contexto de integrais impróprias tipo 1, ainda temos vários exemplos para discutir. Qualquer coisa, peço que vocês deixem nos comentários as principais dúvidas, peço que curtam o vídeo, e na próxima videoaula nós vamos estudar uma outra forma de calcular integrais impróprias. Então, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima videoaula.